Fala Fogão, não é segredo pra ninguém que o Botafogo vem encontrando muita dificuldade no mercado de transferências para poder contratar jogadores mais qualificados e dessa maneira fortalecer o seu elenco para a disputa da Série B que se aproxima. Existem logicamente motivos que ajudam a explicar essa dificuldade e eu gostaria de analisar essa situação com vocês justamente para a gente poder entender como é que o Botafogo chegou nessa situação e o que isso pode representar, o que isso significa para o futuro do Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores que ainda não conhecem o canal. Se você puder me ajudar a alcançar a marca dos 10 mil inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Dito isso, vamos em frente para essa análise tão importante a respeito dessa dificuldade que o Botafogo vem tendo no mercado de transferências para poder montar equipes verdadeiramente qualificadas. A gente sabe que essa dificuldade não acontece apenas nessa temporada, isso já vem se arrastando ao longo dos anos, a gente sabe que isso vem acontecendo e logicamente, e justamente por isso, a gente precisa entender como é que o Botafogo chegou nessa situação e o que isso significa para o futuro do Glorioso se nada for feito para uma reestruturação profunda para o Botafogo se reinventar, voltar a ser competitivo, brigar pelas competições e dar orgulho ao seu torcedor. Porque afinal de contas, vale lembrar, a última vez que o Botafoguense viu um time verdadeiramente qualificado, técnico, foi em 2013, 8 anos atrás. Ano que a gente tinha Jefferson no gol, Edilson na lateral direita, Bolívar comandando a zaga, Júlio César na lateral esquerda, tinha ainda naquele time Sidorf, Lodeiro, Andrezinho, Felipe Gabriel, Vitinho surgindo, enfim, tínhamos boas opções naquele elenco, que fez o Botafogo terminar aquele Campeonato Brasileiro daquele ano em quarto lugar. Brigamos pelo título, inclusive, durante boa parte da competição. Infelizmente a taça não veio, mas fizemos uma boa temporada. Ganhamos a Guanabara, ganhamos a Taça Rio, campeão carioca direto, quarta de final da Copa do Brasil. Infelizmente tivemos aquela decepção na Copa do Brasil, todo mundo sabe qual é. Mas é aquela história, era um ano em que o Botafoguense tinha orgulho de ver o time jogar. Dava gosto de ver aquele time jogar. Depois disso, foi em 2017 que a gente voltou a ter orgulho do time. Não por ser técnico, mas por ser aguerrido. Taticamente sabia muito bem o que fazer. Chegamos na semifinal da Copa do Brasil lutando muito, quartas de final da Libertadores lutando muito, brasileiro indo muito bem também, mas sempre com muita luta, com muita entrega. Não era um time muito técnico, essa é a grande realidade. O fato aqui é o seguinte, ao longo dos anos, ao longo das temporadas, o time que foi eleito o 12º maior time do século XX sofreu bastante com os seus dirigentes. Os próprios dirigentes do Botafogo, na verdade, foram deteriorando, destroçando a imagem e a credibilidade do Botafogo no mercado. Afinal de contas, se você tem um dirigente que toda hora fala que o Botafogo está na UTI, que o Botafogo respira por aparelhos, que o Botafogo não vai falir, já está falido, o que isso passa de imagem para o mercado? Por que um jogador, um profissional muito qualificado, vai querer se unir ao Botafogo? Se ele tiver que escolher, por exemplo, entre um Botafogo e um Palmeiras, ele não vai pensar duas vezes. Ele vai para o Palmeiras. Mas vale lembrar, se a gente voltar lá no começo dos anos 2000, o Palmeiras foi rebaixado junto do Botafogo. E o segundo rebaixamento do Palmeiras veio antes do segundo rebaixamento do Botafogo. Mas ainda assim, as duas equipes seguiram caminhos completamente distintos. O Palmeiras teve o Paulo Nobre, que colocou uma bela grana lá, a juros baixíssimos, para o Palmeiras poder se reorganizar. Veio depois a Crefisa, o Palmeiras foi se estruturando, foi se organizando e hoje, mesmo que perca a Crefisa, seria naturalmente um baque muito grande, mas ainda assim o Palmeiras está estruturado. O Palmeiras tem o Allianz Parque, tem uma grande base de sócios torcedores, faz dinheiro de diversas maneiras. Já o Botafogo continuou com as velhas práticas do século XX. Os mesmos erros que a gente cometia na gestão na década de 90, a gente repete até hoje. Claro que a nova diretoria está tentando mudar esse cenário. Contratou o Jorge Braga, que é o primeiro CEO da história do Botafogo, contratou uma empresa muito importante para poder reestruturar o sócio-torcedor, para a gente ter um programa de sócio-torcedor verdadeiramente profissional, que se relaciona bem com o seu torcedor, que tem benefícios, que gera receitas e resultados. São passos importantes que o Botafogo precisa de fato dar. E é muito interessante a gente perceber que existe uma diretoria agora no Botafogo que está buscando essa virada de chave. Porque se a gente continuasse da mesma maneira, errando as mesmas coisas que a gente veio errando desde sempre, o Botafogo estava caminhando a passos largos para simplesmente perder total relevância no futebol brasileiro e mundial. A gente sabe que a marca botafoguense é muito forte. A marca Botafogo, ela tem reconhecimento nacional e internacional. Mas uma marca, quando é tão maltratada quanto é a do Botafogo,
que veio sendo muito maltratada por quem deveria cuidar da marca, os próprios dirigentes, naturalmente isso tem um preço. O Botafogo perdeu a sua competitividade. O Botafogo, de certa maneira, perdeu alguma relevância no futebol brasileiro. Hoje, outras equipes que nem pensavam em ocupar ali a vaga que o Botafogo ocupa no futebol brasileiro, já começam a debater se estão chegando lá. Por exemplo, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, equipes que vão se organizando, vão crescendo suas receitas, vão conseguindo ter uma nova cara. Não é à toa que essas equipes, quando vão disputar, por exemplo, um jogador com o Botafogo, os jogadores pensam duas vezes. Eu vou pro Botafogo ou eu vou pro Ceará, vou pro Bahia, vou pro Atlético Paranaense, vou para um Fortaleza? É óbvio que a gente precisa enaltecer a nossa história. A história do Botafogo está muito atrelada à história do futebol brasileiro. Mas a gente não pode ficar só vivendo de passado. Precisamos reinventar o clube, reestruturar o Botafogo. Isso passa, logicamente, por uma reestruturação geral de gestão, de profissionalismo. Tudo isso que a gente clama há muitos e muitos anos. O Botafogo poderia ter feito isso em alguns momentos da sua história. Não fez. E hoje paga o preço, um preço altíssimo, que coloca o Botafogo mais uma vez na Série B, que coloca o Botafogo em grande dificuldade para contratar jogadores que nem são tão qualificados assim, nem são tão técnicos assim, mas essa é a nossa realidade hoje. Isso significa dizer que isso precisa continuar ao longo do tempo? Obviamente que não. Se você fizer um grande trabalho fora de campo, gradativamente, essa competitividade, essa credibilidade, a imagem que a marca Botafogo merece, ela vai voltando. E o Botafogo vai poder sim disputar as competições pensando em ganhar. Vai ser da noite pro dia? Claro que não. A gente não consegue resolver 1 bilhão de dívidas da noite pro dia. Tem que ter muito trabalho, tem que ter muita união, todo mundo remando numa mesma direção. E aqui entra um lado muito importante dessa história. Essas dificuldades que o Botafogo passa estão muito atreladas também ao lado político do clube. A gente sabe que a política em General Severiano tem uma oposição que normalmente é oposição pela oposição. Não está verdadeiramente ali defendendo os interesses do Botafogo. Você critica a situação porque lá na frente, torcendo pelo insucesso da situação, você pode tentar chegar ao poder. Eles não pensam verdadeiramente no bem do Botafogo. Tá mais do que claro isso ao longo das décadas. Você critica quem está no poder, depois você entra, comete os mesmos erros. É criticado por quem antes estava no poder, porque essa galera quer voltar. E esse ciclo vai se repetindo. O Botafogo tem uma dívida bilionária porque os dirigentes que por lá passaram tentaram cada um deixar a sua marca. Gastavam mais do que podiam, contratavam jogadores que não estavam dentro do orçamento. E dessa maneira, o clube vai se afundando. O Botafogo hoje tem uma dívida que com a sua receita é impagável. E é justamente por isso que o Botafogo precisa pensar diferente. Precisa trabalhar para aumentar as suas receitas. A gente não sabe se Botafogo S.A. de fato um dia vai sair do papel. Mas independente disso, o Botafogo não pode se contentar, por exemplo, em ser um clube que fatura de 150 a 200 milhões de reais. A nossa marca tem potencial muito maior do que esse. Eu falo sem medo de errar. O Botafogo fazendo um grande trabalho, tendo um trabalho interno voltado para resultados o tempo inteiro, a gente tem uma marca capaz de faturar acima dos 300 milhões de reais. Não é sonho, não é loucura, é possibilidade, é trabalho. O Botafogo, por exemplo, fez recentemente, no Dia do Goleiro, Dia do Manga, uma grande ação nas mídias sociais. Conseguiu fazer uma série de publicações que engajaram a torcida. E engajamento, logicamente, é muito importante. Você consegue mostrar para as marcas depois qual é o nível de engajamento que a sua torcida tem nas redes sociais. Isso ajuda a fazer dinheiro também. Mas o Botafogo, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade nesse mesmo dia. Por que o Botafogo, por exemplo, não lançou um copo comemorativo pelo Dia do Goleiro, Dia do Manga? Ou por que, por exemplo, não fez mini craques do Manga, Jefferson, Gatito, Wagner, edição limitada para colecionador, vendendo cada uma a R$ 89,90, por exemplo, uma quantidade limitada mesmo, para estimular a galera botafoguense a comprar? A gente perdeu uma chance de capitalizar. E se tem um torcedor que é apaixonado e gasta seu dinheiro com o clube, é o torcedor botafoguense. Mesmo que a equipe não nos dê motivo para fazer isso. Ainda assim, a galera botafoguense está sempre chegando junto. Então o Botafogo hoje não é voltado ainda para resultado. Essa é uma cobrança que a gente tem que fazer. Porque se a gente começa a ser voltado para resultado financeiro, se a gente começa a gerar dinheiro, venda, a gente vai gerando mais caixa. E se a gente gera mais caixa, a gente consegue equilibrar as nossas contas. Se o Botafogo equalizar a sua dívida, se o Botafogo conversar com os seus credores, se o Botafogo realizar uma série de ações possíveis para capitalizar a paixão que o botafoguense tem por essa estrela, pode ter certeza que a nossa situação começa a virar. Então é muito importante a gente entender que sim,
Hoje, a situação do Botafogo, em busca de reforços, é muito difícil. Os caras pensam 2, 3, 4 vezes se vale a pena fechar com o Botafogo. Porque o Botafogo, ao longo dos anos, foi conhecido como um time caloteiro, um time que não paga ninguém, um time que vive uma série de dificuldades e nunca chega para brigar pelas competições. Essa imagem foi sendo construída. Mas da mesma maneira que a gente constrói, a gente reconstrói. E é muito importante que nesse caminho, nesse percurso, os dirigentes alvinegros, quem quer que esteja trabalhando no Botafogo, comece a pensar diferente. Não dá pra gente adotar as mesmas práticas do passado, a gente tem que realmente deixar essas práticas para trás, adotar o profissionalismo em todas as esferas e ser um clube voltado para resultado, dentro e fora de campo. É claro que dentro de campo não vai ser da noite pro dia. A gente não vai conseguir estalar o dedo e ver o Botafogo brigar por todos os títulos. Isso não acontece dessa maneira. Tem muito torcedor que nas redes sociais fala: eu não quero saber disso, eu quero saber de títulos. Só que títulos não vêm sem trabalho, títulos não vêm sem dinheiro. O futebol mudou, o futebol se modernizou e o Botafogo não. O Botafogo não tem um centro de treinamento, o Botafogo não tem um setor de inteligência para fazer um mapeamento do mercado correto e ser mais assertivo nas contratações. Não é à toa que a gente faz contratação ainda por indicação de treinador. O Botafogo nessa temporada, só para lembrar, contratou alguns reforços que estavam na lista do Barroca, sendo que o Barroca já tinha sido demitido. Não faz o menor sentido. Mas por que isso acontece? Porque o Botafogo não tem uma rede de observação, porque o Botafogo não tem informações para conseguir identificar reforços de repente em outros mercados, onde as equipes do futebol brasileiro muitas vezes sequer estão olhando. O Botafogo precisa se modernizar, precisa entrar no século XXI de fato. E somente assim, fazendo tudo isso no extracampo, é que a gente vai começar a ver resultado dentro de campo. E aqui entra um alerta: se o Botafogo não mudar, se o Botafogo não se reestruturar, se reinventar, essa ideia que a gente tem de ganhar títulos vai ficar verdadeiramente no passado. O Botafogo cada vez mais vai encontrar mais dificuldade para contratar jogadores de nível mediano, porque esses jogadores vão pensar: eu vou jogar no Botafogo? Vale verdadeiramente a pena jogar no Botafogo? A gente ainda fala que o Botafogo é uma vitrine importante no futebol brasileiro, mas se a gente não fizer esse trabalho dentro de casa, mudando a nossa imagem para o mercado, ganhando credibilidade, sendo competitivo, fazendo com que bons jogadores enxerguem no Botafogo uma alternativa interessante para as suas carreiras, realmente fica difícil o Botafogo sair dessa situação. E quando eu falo sair da situação, eu não estou falando de sair da Série B. Sair da Série B com trabalho bacana, dentro de campo, fora de campo, é totalmente viável. Várias equipes conseguem isso e, naturalmente, o Botafogo tem essa capacidade. Precisa trabalhar, precisa melhorar, evoluir. Mas a gente tem essa capacidade. Quando eu falo de sair dessa situação, eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando do futuro. Eu estou falando de um horizonte onde o Botafogo vai dar orgulho ao seu torcedor. Nesse momento, não existe essa possibilidade. Nesse momento, o torcedor botafoguense está machucado, está magoado, e com toda a razão. Porque, afinal de contas, a gente viu ao longo dos anos a nossa paixão ser dilapidada. Então precisamos sim cobrar sempre, precisamos apoiar, e os dirigentes, o Jorge Braga, todo mundo que está trabalhando no clube, precisa entender a grandiosidade dessa estrela. O Botafogo tem uma história belíssima e precisa ter um futuro belíssimo. Mas se a gente não mudar, não se reinventar e não se reestruturar, vai ficar cada vez mais difícil. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa dificuldade que o Botafogo vem enfrentando ao longo dos anos de qualificar o seu elenco, de contratar grandes jogadores? O que você pensa sobre isso? E como é que você vê o futuro do Botafogo, tá? Se a gente não conseguir se reinventar? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores e me ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.